Olá a todos, sejam bem-vindos e cá estamos nós para mais uma das nossas aulas. Nós vamos começar com um capítulo ou uma secção nova que são os integrais curvilíneos. Mas para tal, precisamos de ver o que são caminhos em Rn. Bom, eu quando digo Rn estou-me a referir ao plano ou ao espaço tridimensional, ok? Portanto, é suficiente para nós. Mas antes disso, uma curva, ou mais precisamente, uma curva regular em Rn, é uma aplicação alfa definida num intervalo I, com valores em Rn, de tal maneira que alfa', ou seja, a derivada de alfa, nunca se anula e varia continuamente nesse intervalo I. Em termos intuitivos, como é que eu quero que vocês pensem numa curva? Portanto, nós vamos pensar numa curva como sendo uma partícula a movimentar-se no plano ou no espaço em função do tempo t. Ok? Portanto, aquele intervalo I é o intervalo de tempo. É o intervalo de tempo. Alfa de t vai então designar a posição da partícula no instante t. Quando eu digo que alfa' nunca se anula, em termos também intuitivos, significa que há sempre movimento, ok? O alfa de t não se mantém, digamos, parado em função do tempo. O vetor alfa' de t é sempre tangente à curva no ponto alfa de t e aponta sempre no sentido em que esta está a ser percorrida. A norma da alfa' de t, que eu chamo v de t, é a velocidade instantânea da partícula num dado instante. Ok? Portanto, nesse caso, no instante t. Vejamos um exemplo para melhor entender. Consideremos a curva alfa definida no intervalo de tempo de 0 a 3, podemos pensar que são 3 segundos, em R2, que tem esta expressão, portanto, alfa de t é t menos 1 e depois, na segunda componente, é t menos 1 ao quadrado. Portanto, podemos dizer que o x de t é t menos 1 e o y de t é t menos 1 ao quadrado. Portanto, tudo vem em função do tempo, em função de t. Bom, reparem que alfa de 0 é a posição da partícula no instante inicial. Portanto, o alfa de 0 é menos 1, 1. Portanto, é o ponto P. Depois, o alfa de 3, que é o ponto 2, 4, portanto, é o ponto final da curva. Portanto, eu chamei ponto Q. Nós temos do lado direito do ecrã, precisamente, a trajetória que a partícula descreve. Portanto, começa no ponto P igual a menos 1, 1 e termina no ponto Q igual a 2, 4, precisamente para T igual a 3. Vemos que a partícula descreve um pedaço de uma parábola. E porquê? Reparem que, tal como referi há pouco, a relação entre x de t e y de t é que o y de t é x de t ao quadrado. Ou seja, o y é x quadrado. Significa que a partícula movimenta-se ao longo de uma parábola. Mas só descreve um pedaço dessa parábola porque o t está limitado ao intervalo de tempo 0 a 3. Ok? Bem, o alfa' de t é a derivada de x de t e de y de t. Ou seja, alfa' de t é 1 e 2 vezes t menos 1. Ou seja, 1, 2t menos 2. Portanto, este é o vetor
chamado vetor velocidade. Por exemplo, alfa' de 2 é igual a 1, 2. Portanto, o vetor velocidade no instante 2 é 1, 2. Reparem que, tal como está na figura, se nós aplicarmos o vetor alfa' de 2 igual a 1, 2 no ponto alfa de 2, que é 1, 1, verificamos que, de facto, esse vetor é tangente à curva e aponta no sentido em que ela está a ser percorrida. Qual a velocidade com que a partícula passa precisamente no ponto 1, 1? Bem, essa velocidade eu chamei v de 2 e é a norma de alfa' de 2, ou seja, a norma do vetor 1, 2, que é igual a raiz de 5. Okay? Portanto, agora depende das unidades que estamos a usar. Pode ser raiz de 5 metros por segundo, raiz de 5 km por hora. Isso agora depende, como disse, das unidades de distância e de tempo que estamos a considerar. Bom, nós estamos interessados em curvas, portanto, nos exemplos que veremos a seguir e nas próximas aulas, estaremos sempre com curvas regulares e injetivas no interior do intervalo. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, nós queremos, no fundo, partículas que se movimentam no plano ou no espaço, mas que não passam várias vezes pelo mesmo sítio. Imaginemos que uma partícula descreve uma circunferência 2 vezes, ou seja, dá 2 voltas à circunferência. Pronto, esse tipo de curvas não vamos considerar. Tudo bem que se podem considerar sim, mas para os nossos propósitos não nos interessam esse tipo de curvas. Portanto, nós queremos curvas que sejam injetivas no interior do intervalo. No entanto, isto não impede que o alfa de A seja igual ao alfa de B, não é? Uma vez que o A e o B são os extremos do intervalo. Portanto, no caso de alfa de A ser igual ao alfa de B, significa que a curva é fechada. Tá bom? Portanto, a partícula parte de um determinado ponto e termina nesse mesmo ponto. Trata-se de uma curva fechada. Bom, e já estamos em condições de definir caminho em RN. Bem, a boa verdade é que a maior parte das vezes nós acabamos por confundir caminho com curva e dizemos que é tudo a mesma coisa. Não é um erro muito grave, mas com rigor um caminho não é bem uma curva. Então o que é um caminho? Um caminho C em RN vai ser a imagem de uma curva regular alfa, mas com uma orientação. Por exemplo, a orientação induzida por essa curva. Portanto, no fundo, um caminho é uma linha no plano ou no espaço que começa num dado ponto P e termina num dado ponto Q. Mas, como disse, sempre com uma orientação. Tá bom? Portanto, pode ser orientação de P para Q ou orientação de Q para P. Ok? Portanto, há sempre duas orientações possíveis. Portanto, pensar num caminho é pensar numa curva, ou melhor, numa imagem de uma curva, mas com uma orientação de P para Q ou de Q para P. Portanto, essas orientações definem caminhos diferentes. Um representante ou uma parametrização de um caminho C é uma curva alfa definida num certo intervalo de tempo I, com valores em Rn, de tal maneira que a imagem da curva, ou seja, o traço da curva, é o caminho C e a partícula alfa de t, percorre esse caminho C no sentido da sua orientação. Certo? Vejamos ali um exemplo do lado direito do quadro. Seja C o caminho, neste caso,
Portanto, seja C o gráfico da função y igual a x ao cubo, desde o ponto P igual a menos 1, até o ponto Q igual a 2, 8. Mas orientado de P para Q, ou seja, de baixo para cima. Portanto, eu estou a dar, no fundo, uma linha, que é um pedaço da função y igual a x ao cubo, mas orientado do ponto menos 1, para o ponto 2, 8. Atenção, se a orientação fosse outra, o caminho também já seria outro. Embora, como linha, a linha é a mesma, não é? Bem, então a pergunta é: determine uma parametrização para este caminho, C. Bem, reparem que o y é x ao cubo. Então eu vou chamar t ao x e vou colocar alfa de t igual a t ao cubo. Com o t a variar, precisamente, entre menos 1 e 2, que é a variação do x. Pronto, e assim tenho uma parametrização, ou um representante, ou uma forma de percorrer este caminho. Reparem que o alfa de menos 1, portanto, o instante mínimo, neste caso, é menos 1. O alfa de menos 1 é menos 1, que é o ponto inicial do caminho, e o alfa de 2 é 2 ao cubo, ou seja, 2, 8, que é o ponto final do caminho. Portanto, a partícula alfa de t descreve aquele pedaço de função no sentido ascendente, ou seja, no sentido da sua orientação. Nos quadros que se seguem, eu vou dar alguns caminhos e mostrar como é que nós podemos parametrizá-los, ou seja, como é que nós podemos percorrê-los. Primeiro caso, primeiro exemplo, portanto, este é um exemplo genérico, portanto, C é o gráfico da função derivável y igual a f de x, com o x entre a e b. Orientado, isto é importante, orientado do ponto P igual a f de a para o ponto Q igual a b f de b. Se quiserem, podem dizer que é orientado da esquerda para a direita. Bem, neste caso, qual é a parametrização? Ou melhor, como é que nós encontramos uma parametrização para este caminho? Uma vez que um dado caminho pode ser parametrizado de várias maneiras diferentes, certo? Um caminho pode ser percorrido de várias formas diferentes. Basta, por exemplo, considerar velocidades diferentes. Bem, mas neste caso, a forma mais, se calhar, natural de parametrizar este gráfico de função y igual a f de x com x entre a e b é chamar t ao x e colocar alfa de t igual a t f de t. E o t está entre a e b. Portanto, reparem que está tudo bem. O alfa de a dá o ponto a f de a, que é o ponto P, e o alfa de b dá o ponto b f de b, que é o ponto final, ou seja, o ponto Q. Por exemplo, um exemplo concreto, imaginem que o y é x² e o x está a variar entre 0 e 2. Como é que nós parametrizamos aquele pedaço de parábola? Então, basta fazer alfa de t igual a t² com t entre 0 e 2, que é a variação de x. Tá? E assim descrevemos aquele arco de parábola de baixo para cima. O segundo exemplo de caminho vai ser o segmento de reta que une dois pontos. Mais precisamente, C é o segmento de reta que vai do ponto P para o ponto Q. Portanto, está ali o segmento e está ali a setinha. Significa que eu vou do ponto P para o ponto Q.
como é que eu posso parametrizar ou como é que eu posso percorrer este caminho? Bem, aqui basta-nos fazer alfa de t igual a p mais t vezes o vetor pq. E aqui consideramos o t entre 0 e 1. Reparem que o vetor pq é q menos p. Quando t é 0, o alfa de 0 dá p. Quando t é 1, o alfa de 1 dá q. E, por exemplo, se o t for o meio, então o alfa de 1 meio é precisamente o ponto médio daquele segmento. Certo? Pronto. Este P e este Q podem estar em R2 ou em R3. Eu considerei ali um exemplo em R2. Imaginem que o ponto P é o ponto 1, 1 e o ponto Q é o ponto 3, 2. Então, como é que eu posso parametrizar este segmento de reta desde o ponto P para o ponto Q? Então, de acordo com o que temos ali no caso geral, basta-me fazer alfa de t igual a 1, 1 mais t vezes, abrir parênteses, 3, 2 menos 1, 1, fechar parênteses. Isto é, alfa de t igual a 1, 1 mais t vezes 2, 1. Ou seja, alfa de t igual a 1 mais 2t e, na segunda componente, 1 mais t. Mais uma vez, podem observar que se o t for 0, o alfa de 0 é 1, 1, e se o t for 1, o alfa de 1 é o ponto final 3, 2. Pronto, esta é uma forma de descrever um segmento, usando um intervalo de tempo de 0 a 1. Bom, mas não é a única forma de descrever o segmento. Portanto, no caso geral, se eu fizer alfa de t igual a p mais 2t vezes pq, então aí bastava-me considerar o t entre 0 e 1 meio. Está bem? Isso descreve na mesma o segmento, só que ao dobro da velocidade. Portanto, como veem, não há uma única forma de percorrer um caminho. O nosso terceiro exemplo de caminho será uma circunferência de centro 0, 0 e raio 3. Eu coloquei raio 3, mas poderia ser raio 4, raio 1, raio 5. Facilmente conseguem adaptar. Mas percorrida no sentido direto. Sentido direto também se chama sentido positivo ou anti-horário. E a partir do ponto 3, 0. Ou seja, C é a circunferência de centro 0, 0 e raio 3, percorrida a partir do ponto 3, 0 no sentido direto. Começo no ponto 3, 0, dou uma volta e paro novamente no ponto 3, 0, no sentido que a setinha da figura está a mostrar. Então, como é que eu posso parametrizar esta circunferência? Neste caso, vamos olhar para o t como sendo um ângulo. É verdade que o t é o tempo, mas aqui, em termos geométricos, o t corresponde ao ângulo que um ponto, ou o vetor que está com extremidade na circunferência, faz com a parte positiva do eixo do x. E neste caso temos então que o x vai ser 3 cosseno de t e o y é 3 seno de t. Ou seja, o alfa de t é então 3 cosseno de t, 3 seno de t e o t está entre 0 e 2π. Portanto, reparem que o alfa de 0 é 3 cosseno 0, 3 seno 0, ou seja, é 3, 0, significa que começamos no ponto correto.
Depois o alfa de π sobre 2 vai ser 3 vezes 0 e 3 vezes 1, ou seja, 0,3. Não se esqueçam que o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Depois o alfa de π vai ser 3 vezes o cosseno de π, ou seja, menos 3, e depois 0. Pronto, e depois no final o alfa 2π volta a ser o ponto inicial, ou seja, o ponto 3, 0. Bem, e porquê é que de facto nós descrevemos esta circunferência? Por causa da relação entre x de t e y de t, ou se quiserem, da relação entre x e y. Neste caso temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é 3 cosseno de t tudo ao quadrado mais 3 seno de t tudo ao quadrado. Isto é igual a 9 vezes cosseno ao quadrado de t mais 9 vezes seno ao quadrado de t, e colocando 9 em evidência e usando o teorema fundamental a fórmula fundamental da trigonometria, aquilo dá precisamente igual a 9. Bem, mas esta não é a única forma de percorrer aquela circunferência no sentido anti-horário. Eu posso apresentar uma nova parametrização para a circunferência. Basta-me escrever, por exemplo, beta de t igual a 3 cosseno de 2πt e, na segunda componente, 3 seno de 2πt. Mas agora o t já só está entre 0 e 1. Portanto, eu desta forma consigo dar a volta inteira à circunferência apenas em 1 segundo. Neste caso, o beta de 0 é 3, 0. Depois o beta de 1 quarto, se substituírem o t por 1 quarto, vai dar 3 cosseno de π sobre 2, 3 seno de π sobre 2, que dá o ponto 0,3. E depois o beta do meio vai ser o ponto menos 3, 0. E, novamente, no final, o beta de 1. Portanto, a posição da partícula no instante t igual a 1 volta a ser o ponto inicial, ou seja, 3, 0. Portanto, neste caso, percorri a curva, ou seja, a circunferência, descrevi a circunferência com uma velocidade maior, uma vez que só usei 1 segundo, enquanto que no exemplo anterior usei 2π segundos, ou seja, mais de 6 segundos. Reparem que nesta segunda parametrização, portanto, a velocidade da partícula no instante t é a norma de beta' de t, mas beta' é igual a menos 6π vezes seno de 2πt e 6π cosseno de 2πt. Portanto, a norma deste vetor velocidade é igual a raiz quadrada de menos 6π seno de 2πt tudo ao quadrado mais 6π cosseno de 2πt tudo ao quadrado. Portanto, aquilo dá 6π ao quadrado, e depois usam a fórmula fundamental de trigonometria e com a raiz quadrada dá 6π. E isto significa que a velocidade é constante e coincide com o comprimento da circunferência, uma vez que usei precisamente uma unidade de tempo. Não podia ser de outra forma. Aqui neste quarto caso temos a elipse de semieixos A e B, ou seja, o caminho é definido pela equação x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 1, mas no sentido direto novamente. E a começar no ponto A0. Eu vou concretizar o A e o B para melhor entendermos. Vamos supor que temos a elipse de semieixos 3 e 2, tal como está na figura. Queremos parametrizar, isto é, queremos arranjar um representante para aquele caminho,
percorrido no sentido anti-horário e começar e acabar no mesmo ponto 3, 0. Bem, neste caso, vamos fazer α de t igual a 3 cosseno de t, 2 seno de t, com o t entre 0 e 2π. Começamos por observar que α de 0 é 3, 0. O α de π sobre 2 vai ser 3 vezes 0, 2 vezes 1, ou seja, 0,2. Portanto, estamos a andar no bom sentido. Depois o α de π vai ser menos 3, 0. O α 3 meios de π vai ser 0, menos 2. E, finalmente, o α 2π volta ao ponto inicial, ou seja, 3, 0. Portanto, demos uma volta no sentido positivo. E porquê que, de facto, nós passamos pela elipse? Porque, reparem, x ao quadrado sobre 3 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado é igual a 9 cosseno ao quadrado de t sobre 9 mais 4 seno ao quadrado de t sobre 4, ou seja, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t que é igual a 1. Portanto, o ponto α de t é um ponto que está na linha da elipse. Atenção, se eu quisesse descrever apenas metade da elipse, por exemplo, a metade superior, então bastaria-me colocar o t entre 0 e π. Correto? Se eu quisesse descrever a parte da elipse que corresponde a x negativo, portanto, a parte da elipse que está do lado esquerdo do eixo dos y, bastava-me pôr α de t igual a 3 cosseno de t, 2 seno de t, mas colocaria o t a começar em π sobre 2 e acabar em 3 meios de π. Pronto. Aqui embaixo tenho... vamos supor que o centro da elipse não era o ponto 0, 0, mas sim o ponto x0, y0. Então bastava pegar no α de t anterior e somar o vetor x0, y0. Está bem? Tal como vocês podem ver no fundo do quadro. Portanto, neste caso seria α de t igual a x0 mais a cosseno de t e y0 mais b seno de t com t entre 0 e 2π. Portanto, isto descreve a elipse no sentido positivo de semi-eixos A e B. Quinta situação. Parametrização do caminho inverso de C. Inverso ou simétrico, não sei como é que deveremos dizer. O caminho inverso de C. O que é o caminho inverso de C? Como linha, como conjunto, é o mesmo, só que a orientação é contrária. Portanto, se o caminho C for aquela linha que nós estamos a ver ali, mas de P para Q, então o caminho inverso vai ser aquele que vai de Q para P. Portanto, são caminhos diferentes, porque as orientações são diferentes. Portanto, a questão é, se eu souber uma parametrização para o caminho C, como é que eu encontro uma parametrização para o caminho inverso de C? Isto é, para o caminho menos C. No fundo, o que temos aqui é como descrever todos os caminhos que já vimos nos quadros anteriores em sentido contrário. Pronto, então a resposta está aqui e é esta. Se α de t com t pertencente ao intervalo do tempo AB for uma parametrização do caminho C, então a curva beta, definida no mesmo intervalo de tempo AB, que a t faz corresponder alfa de A mais B menos T, é uma
parametrização do caminho inverso. Reparem no seguinte, quanto é beta de A? Portanto, beta de A vai ser alfa de A mais B menos A. Ou seja, beta de A vai ser alfa de B. Ou seja, o ponto Q. E quanto é beta de B? Beta de B vai ser alfa de A mais B menos B. Ou seja, alfa de A, que é o ponto P. Tá? Portanto, nós estamos a andar em sentido contrário, precisamente. Vejamos um exemplo concreto no quadro seguinte. Bem, e aqui está ele. Consideremos a parametrização alfa de t igual a t e na segunda componente t quadrado menos 1, com o t a variar entre menos 1 e 2 de um dado caminho C. Queremos esboçar tal caminho e parametrizar o caminho inverso. Bem, reparem que neste caso, se eu chamar x ao t, sai que o y é x ao quadrado menos 1, com o x entre menos 1 e 2. Isto significa que estamos a percorrer o caminho ou um arco de uma parábola y igual a x ao quadrado menos 1, como disse, entre os pontos menos 1, 0 e 2, 3, que é quando o t é menos 1 e 2, respectivamente. Pronto, então já temos ali o nosso caminho C e devemos colocar sempre uma ou duas setinhas ao longo da linha para mostrar como o caminho está a ser percorrido. Queremos então agora parametrizar ou percorrer o caminho inverso, ou seja, o caminho que começa no ponto 2, 3 e termina no ponto menos 1, 0. Bem, então neste caso vamos escrever beta de t igual a alfa de menos 1 mais 2 menos t, tal como eu referi no quadro anterior. Ou seja, beta de t vai ser alfa de 1 menos t. Ou seja, 1 menos t e depois na segunda componente 1 menos t tudo ao quadrado menos 1. Portanto, no fundo, apenas peguei na expressão do alfa de t e onde está t eu coloquei 1 menos t. E a variação de t, tanto para o alfa como para o beta, é sempre entre menos 1 e 2. Observem que agora já tudo está correto. Ou seja, quanto é o beta de menos 1? O beta de menos 1 vai ser 1 menos menos 1, ou seja, 2. E quanto aqui é o y? Vai ser 2 ao quadrado menos 1, ou seja, 3. E o beta de 2 vai ser 1 menos 2, ou seja, menos 1. E depois, na segunda componente, temos menos 1 ao quadrado, que é 1 menos 1 dá 0. Portanto, agora estou a terminar onde o caminho C começava. Ok? Bem, vejamos aqui um novo exemplo na parte direita do quadro. Parametrize a parte superior de meia circunferência de raio 2, isto é, a linha dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, com y maior ou igual do que 0, mas desde o ponto menos 2, 0 para o ponto 2, 0. Portanto, aqui significa que estamos no sentido indireto, ou seja, o sentido horário. Bem, então como é que nós conseguimos parametrizar aquela linha no sentido que está ali indicado?
Bem, se nós estivéssemos com a orientação normal é a orientação anti-horária, faríamos alfa de t igual a 2 cosseno de t, 2 seno de t, com o t entre 0 e π. Correto? Uma vez que temos uma circunferência de raio 2 e é só metade. Portanto, pomos o t entre 0 e π. Como a orientação é indireta, então basta-nos fazer beta de t igual a 2 cosseno de 0 mais t mais π menos t, e na segunda componente 2 seno de 0 mais π menos t. Portanto, neste caso o a é 0 e o b é π. Ou seja, 2 cosseno de π menos t e 2 seno de π menos t. Mas o cosseno de π menos t é menos cosseno de t e o seno de π menos t é igual a seno de t. Tá? Isto tem a ver com as formas trigonométricas e com o círculo trigonométrico em si. Ou seja, a parametrização do caminho pedido será então beta de t igual a menos 2 cosseno de t, 2 seno de t e, na mesma, o t entre 0 e π. Reparem que, neste caso, o beta de 0 é menos 2 cosseno de 0, 2 seno de 0, ou seja, menos 2, 0. Depois o beta de π sobre 2 vai ser 0, 2. E o beta de π vai ser menos 2 vezes cosseno de π, ou seja, menos 2 vezes menos 1, que é 2. E o y, ou seja, o 2 seno de t, é 0 novamente. Correto? Bem, e relacionado com isto da parametrização do caminho inverso, deixo-vos aqui um exercício. Imaginem que tem uma parametrização alfa, definida no intervalo de tempo AB, de um certo caminho C em Rn. São capazes de encontrar uma parametrização beta do mesmo caminho, mas definida apenas no intervalo de tempo que vai de 0 a 1. Eu volto a repetir. Imaginem que tem uma parametrização alfa de um caminho C com o tempo a variar entre A e B. Serão capazes de encontrar uma parametrização beta desse mesmo caminho, mas com o tempo a variar entre 0 e 1. Eu deixo a sugestão, encontrem uma bijação entre o intervalo 0,1 e o intervalo AB. Essa bijação pode ser dada por uma função afim. Bom, e aqui temos o último quadro da aula de hoje. Comprimento de um caminho C, conhecida uma parametrização alfa, definida no intervalo de tempo AB, em Rn, desse mesmo caminho. Eu aqui reforço que esta alfa é uma curva regular e injetiva no interior do intervalo. Então, o comprimento deste caminho, portanto, o caminho podem pensar que é aquele que temos na figura, portanto, é aquela linha que está ali a vermelho. O comprimento é então o integral desde A até B da velocidade escalar, ou seja, da norma da alfa' de t dt. Tá? Digo mais que o comprimento não depende do representante ou da parametrização de C. Isto é, o comprimento do caminho não depende da forma como o percorremos. Intuitivamente isso é evidente, mas se quisermos provar isso em termos matemáticos, se calhar não é assim tão evidente. Imaginem aquele exemplo do lado direito do quadro. Determine o comprimento da linha C parametrizada por alfa de t
igual a 3t² e 2t ao cubo com t entre 0 e 1. Reparem que esse caminho começa no ponto 0, 0 e acaba no ponto 3, 2. Bom, temos aqui que o alfa' t é igual a 6t e 6t², ou seja, 6 vezes t². De facto, poderíamos também ter colocado o 6t em evidência, mas tudo bem. Bem, a velocidade escalar é v de t igual à norma da alfa' de t, e isto é 6 vezes a norma do vetor t², ou seja, 6 vezes a raiz quadrada de t ao quadrado mais t à quarta. Ou seja, colocando o t² em evidência e puxando para fora da raiz, ficamos com 6t vezes a raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado. Então, o comprimento daquele caminho que vem na figura, ali vermelho, é o integral de 0 a 1 de 6t vezes a raiz quadrada de 1 mais t² dt. Temos ali uma primitiva mais ou menos imediata. Vamos pôr então 3 integral de 0 a 1 de 2t vezes 1 mais t² elevado a 1 meio. Portanto, a derivada de 1 mais t² é 2t e, portanto, a primitiva de 2t vezes 1 mais t² elevado a 1 meio vai ser 1 mais t² elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Ou seja, 1 mais t² elevado a 3 meios sobre 3 meios. E agora entre 0 e 1, não é? Temos ali 2, 3, cancelam e ficamos então com 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais t² ao cubo, um 0 em baixo e um 1 em cima. Substituindo o t por 1 e depois por 0 e fazendo a diferença, vamos obter 2, a raiz quadrada de 2 ao cubo, menos 2, a raiz quadrada de 1, ou seja, 2, abre parênteses, 2 raiz 2, menos 1, fecha parênteses. Portanto, este é o comprimento daquela linha, daquele caminho C. Bom, antes de terminar esta aula, queria deixar-vos uma nota que tem a ver com a injetividade da curva alfa. Porque é que eu exijo que a curva seja injetiva no interior do intervalo? Imaginem, por exemplo, que temos uma circunferência de raio 1. Se eu der 2 voltas à circunferência, isto é, se eu arranjar uma parametrização alfa que dá 2 voltas à circunferência e aplicar esta fórmula do comprimento, eu vou obter um resultado igual a 4π. No entanto, se eu olhar para a circunferência em si, como uma linha fechada, essa linha tem comprimento 2π. Pronto, estão a ver a diferença? É mesmo só por causa dessa ambiguidade que eu exijo que a curva seja injetiva. Pronto, e sendo assim, ficamos por aqui na aula de hoje. Vimos essencialmente exemplos de caminhos e formas de os percorrer, isto é, parametrizações desses mesmos caminhos. Esta aula foi importante porque nos próximos dias iremos calcular integrais curvilíneos e, para tal, precisamos de parametrizações de caminhos. Pronto, despeço-me então por hoje, fiquem bem e até a próxima aula.